Bom dia a todos, bem-vindos a esta sessão sobre as cidades inteligentes e a emergência climática. Urgente inovar, é sempre urgente inovar, mas nestes dois temas mais urgente é ainda. Agradecer em nome da direção do Jornal Notícias, órgão para o qual eu trabalho, esqueci-me de dizer o convite que a CDI e a Câmara do Valongo mais uma vez nos dirigiram para fazer parte desta iniciativa tão meritória. Vamos na segunda edição, João, não é? Espero que depois da Covid travou aqui isto um bocadinho, andemos para a frente e cheguemos à 25ª edição. Façamos isto todos os anos porque de facto a primeira foi excelente e a segunda está a ser também, graças enfim, à capacidade e qualidade da organização. Nós vamos ter aqui uma conversa de 60 minutos, mais coisa, menos coisa, e é mesmo isso, uma conversa entre 5 pessoas, falta uma, depois vamos penalizá-la por não estar aqui, logo veremos de que forma, mas, enfim. As pessoas que estão comigo, da minha esquerda para a direita, espero não falhar, Ana Jantarada, que tem um cargo que eu também gostava de ter, que é Sustainable Finance and Investment, no BNP Paribas, acho que se diz assim, ela já nos dirá o que é exatamente isto. Depois a Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do INCODE 2030 e diretora executiva, creio, do .pt, exatamente. Para quem não sabe, o INCODE é um programa, enfim, assim, traço grosso para reforço de competências digitais. O José Pedro Rodrigues, que, enfim, tomou uma atitude inteligente na vida dele, deixou a política para ir para o CEIA, que é o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, um edifício magnífico que há ali em Matosinhos. A política porque ele era vereador com o pelouro da mobilidade da Câmara de Matosinhos, ainda é vereador sem pelouro, salvo, não me engano, para não, mas enfim, decidiu seguir outro caminho e muito bem, porque a política, como vimos ontem, é uma coisa um bocadinho chata, eu diria. O Manuel Andrade, que está também connosco via online, que também tem um cargo que eu gostava de ter, que é Head of Open Innovation. Bom dia, Manuel. Está-nos a ouvir? Bom dia. Viva. Estou. Muito bem. Muito bem. E falta, quem está em falta é o Pedro Norton de Matos, da Greenfest, que enfim há de estar a chegar a qualquer momento. Bom, eu gostava de começar pelo pitch que a CDI me enviou, porque me parece que ele resume de forma bastante eficaz, quase jornalística, eu diria, aquilo que estamos aqui a discutir. Escreveu a CDI que não existem cidades inteligentes sem serem humanas e o mundo está em contagem decrescente. É bem verdade. Cada vez mais, é bem verdade, agora disse eu, cada vez mais temos de caminhar na criação de um ecossistema de inovação social, onde empresas, organizações, municípios e indivíduos participam conjuntamente na prevenção e na educação precoce para que os hábitos se alterem para a defesa do mundo em que habitamos. Claro que este pitch poder-se aplicar a muitas outras áreas da nossa sociedade, mas a que temos hoje aqui para discutir é mesmo esta da emergência climática e das cidades inteligentes e, portanto, eu começaria por lhe pedir para me dizer o que é que faz uma Sustainable Finance em 10 segundos, para depois vos perguntar a cada um numa ronda rápida, digamos assim, o que é isto afinal para cada um de vocês, e de acordo com as vossas áreas de trabalho, o que é isto afinal hoje de uma cidade inteligente? É muita coisa, eu sei, mas resumidamente o que é? Faz favor. Obrigada. Ana Jantarada. Ana Jantarada. O seu nome dá para fazer muitas Imensas piadas. Imagino que seja vítima disso. Uma hora muito sucintamente, o que é que faz alguém que trabalha em Sustainable Finance? Nós estruturamos produtos financeiros que têm um componente ambiental, social ou administrativo e apoiamos clientes corporativos ou institucionais nesta transição. Ou seja, nesta adaptação às alterações climáticas. Do meu ponto de vista, e eu vou deixar os especialistas falarem de cidades inteligentes, na minha perspectiva, são cidades que incluem políticas ativas, que utilizam a tecnologia para melhorar as infraestruturas urbanas e para fazer com que os centros urbanos sejam mais eficientes. E aqui eficientes
falamos de uma questão ambiental ou de uma questão social, ou seja, a eficiência de um ponto de vista mais abrangente. Acho que também é importante ressalvar aqui que as cidades inteligentes, na minha perspectiva, adaptam-se aos seus moradores, ou seja, elas não são criadas para mudar a vida das pessoas, mas para as facilitar, para facilitar a vida das pessoas, tornar a vida das pessoas mais simples e mais prazerosa. Alguns exemplos que me vêm muito simplistas, a questão dos semáforos se adaptarem ao trânsito, é uma coisa muito simples que já existe, mas para mim coisas tão relevantes como a conexão em 5G para que possamos ligar a um médico de imediato, ou que os nossos idosos tenham sistemas que permitam chamar uma ambulância logo que caiam ao chão, ou coisas simples como nunca mais temos que ir a uma loja do cidadão, que para mim é penoso. Ou seja, estas pequenas coisas, para mim, criam uma cidade inteligente, ou facilitam que existam cidades inteligentes. De um ponto de vista mais da nossa função no BNP Paribas, o que é que nós podemos trazer com isso? Infelizmente, ainda, nada existe sem capital, ou nada se atinge sem capital. E é importante que o setor bancário tenha uma coisa em mente. Não basta focar-nos no impacto financeiro que vamos ter. Precisamos também de ter em mente que temos um papel fundamental, e esta urgência vem daí, em ajudar a sociedade e ajudar os nossos clientes a fazer esta transição e a facilitar com financiamento e investimento com cariz social e ambiental nesta transição para uma cidades mais inteligentes. Muito bem, muito obrigado. Ficamos a saber, podemos ir pedir dinheiro ao BNP Paribas se quisermos. Nós, pessoas comuns, não, mas... Exatamente, muito bem. Esta ideia, a Ana deu aqui uma ideia muito engraçada, se intuí bem, não é? Que é de uma espécie de cocriação das cidades inteligentes, Exatamente. ou seja, de chamarmos, não esperarmos que os especialistas do CEIA e outros nos digam o que é bom, mas nós também participarmos nisso. Muito bem. Luísa, esta ideia de cocriação é uma boa ideia? Sim, parece-me bem, mas antes eu tenho que agradecer à Câmara Municipal de Valongo por nos fazer sempre esta recepção aqui tão boa. É a segunda vez que eu cá estou, é a segunda edição presencial, espero continuar. 25 anos também é demais, mas pronto. Mas nas próximas gostaria de cá Aqui continuar. a 25 temos cá os nossos filhos através dos Agradecer também à CDI, porque a CDI é essencialmente transformadora e utiliza a inovação social para transformar a vida das pessoas, como nós vimos no painel anterior, que também agradeço e foi muito motivador e emocionante e mostrou como a tecnologia tem que estar ao serviço das pessoas. Fazendo agora então a ponte, e uma vez que o Pedro Norton Matos é que vai falar sobre o que são cidades inteligentes, e isso é o castigo que ele tem por chegar um bocadinho mais tarde, eu vou falar daquilo que o InCode 2030, enquanto a maior iniciativa de política pública para o desenvolvimento de competências digitais, e o .pt, enquanto o domínio de topo de Portugal, olham para o que são cidades inteligentes. As cidades, como a CDI também disse, inteligentes servem para as pessoas, ou seja, as cidades têm tecnologia incorporada para tornar as pessoas, a vida das pessoas melhor. E essa vida das pessoas só se torna melhor se elas próprias tiverem competências para aceder ao que as cidades hoje podem ter para lhes oferecer. A Ana referiu o 5G, a Ana referiu a possibilidade de nunca mais temos que ir a uma loja de cidadão, que eu achava também ótimo. Eu falo muito a questão da mobilidade e as vantagens que uma nova mobilidade nas cidades pode trazer para a vida dos cidadãos, mas eles só vão conseguir fazê-lo se tiverem competências, se tiverem a tal educação que é tão importante. E é uma educação para a sustentabilidade que não passa só pela sustentabilidade ambiental. Nós, quando falamos em sustentabilidade hoje, a primeira questão que nos surge é a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade é muito mais do que isso. É a sustentabilidade educacional, é a sustentabilidade corporativa, é a sustentabilidade que tem a ver com o social. Não nos podemos esquecer que o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável do mundo é erradicar a pobreza. Estamos muito longe de que isso possa acontecer. Estamos muito longe que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 venham a ser atingidos nesse ano. Aliás, corremos até ao risco de ver alguns retrocessos com tudo o que estamos a passar, com a pandemia e hoje uma guerra tão destrutiva como aquela que estamos a passar. Portanto, nós temos de tornar os nossos ambientes, as cidades,
nos nossos ambientes amigos do cidadão. E o cidadão só vai conseguir utilizar as tecnologias, porque elas existem, elas já existiam antes da pandemia, nós começámos a utilizá-las mais. Sim, a acelerar, claro. Se tiverem competências para isso. É esse o desígnio que nós temos no INCODE 2030, é isso que nós queremos fazer, sim, muito resumidamente, logo no início, porque eu ficava 60 minutos a falar. Não, isso eu sei, eu já percebi. Mas enfim, voltaremos seguramente ao tema a propósito de outras matérias. Sr. Pedro, é um gosto revê-lo agora nas novas funções. Imagino que este conceito de cidades inteligentes num organismo como o CEIA tenha que estar sempre presente e seja estrutural na definição dos vossos objetivos. Precisamente. Antes de mais, também só um parênteses para agradecer mais uma vez o convite dirigido ao CEIA e, essencialmente, o desenvolvimento, enfim, dos produtos que o CEIA promove tem precisamente que ver com a resposta que entendemos. Há pouco o Paulo falou da contagem decrescente. Nós temos, na realidade do mundo contemporâneo, um conjunto de desafios, mas em particular aquele que diz respeito à forma como um conjunto muito vasto e significativo da humanidade hoje se organiza em torno de cidades. As cidades correspondem a cerca de 2-3% do território do planeta, mas têm mais de 50% da população mundial, e esta é uma tendência que, precisamente em virtude das alterações climáticas e de outras realidades, vai levar a que, em metade deste século, precisamente neste universo geográfico muito restrito, mais de 2/3 da população mundial se concentre e vive em cidades, que essas cidades sejam responsáveis por cerca de 80% do consumo energético, sejam responsáveis de 70% a 75% das emissões de CO2, um conjunto de fenómenos que se ligam muito com a necessidade de acelerarmos a produção de soluções, de sistemas, um regime de cocriação, de parcerias entre a academia, as empresas e todos os centros que desenvolvem, estudam, não só a maneira como as pessoas se organizam em comunidade, mas as ferramentas que nós precisamos adotar para tornar de facto mais eficaz e eficiente essa vida em comunidade. E chamar, enfim, inteligente ou o qualificativo de inteligente às cidades, do nosso ponto de vista, está sistematicamente ligado à noção de sustentabilidade. A Luísa colocou aqui, eu creio, as questões da forma como nós entendemos e olhamos para elas, que tem que ver essencialmente com termos a sustentabilidade como o aspecto, o eixo central que liga todas as matérias de políticas públicas numa cidade e sob a qual se devem organizar, centrar e articular todas as ferramentas que, desde a mobilidade à eficiência energética nos edifícios, às questões sociais, à organização dos serviços públicos, a todos os mecanismos que compõem a vida nas cidades, se devem ligar a uma ferramenta que seja capaz de traduzir essa sustentabilidade em valor para a comunidade. E essa, eu diria, é o nosso grande desafio hoje em dia. E temos procurado fazer com diferentes plataformas, mas essencialmente procurar garantir ferramentas que acelerem a capacidade das cidades de definirem patamares de vida sustentável que liguem todas as dimensões da vida social, e sim, isso tem sido uma boa parte do nosso desafio. Estamos em contagem decrescente e temos, de facto, urgência em acelerar estas respostas. Isso mesmo, contagem decrescente talvez seja a expressão mais correta. O Pedro Norton de Matos chegou, entretanto, não ouviu a primeira parte da conversa em que nós combinamos de que forma o iríamos fustigar por ter chegado atrasado, depois dir-lhe no final. Estou a brincar, obviamente. A primeira questão que coloquei foi uma questão muito genérica, que é de forma muito sintética tentarmos balizar o conceito de cidade inteligente. Mas, se me der licença, vou primeiro passar a palavra ao Manuel Andrade, que está mais longe, online. Manuel, bem-vindo mais uma vez. Faz favor, explique-nos antes de mais o que é um Head of Open Innovation. Muito bem, com certeza. Antes de mais, obrigado pelo convite e por estar aqui. É um gosto. Head of Open Innovation, no fundo, nós somos a porta aberta da Galp para a colaboração com o exterior, ou seja, estamos a montar um ecossistema em que possamos trabalhar com startups, com empreendedores, de forma a trazer para dentro de casa
a inovação e as boas práticas e novas formas de trabalhar que são tão precisas para podermos fazer a transição energética. Manuel, permita-me só esta provocação, mas isso terá depois impacto no preço da gasolina ou não? Não tem impacto no preço. O preço da gasolina é outra coisa completamente diferente. Aqui... Desculpe, não resisti, peço desculpa. Não, é sempre, obviamente. Sempre que falamos na Galp, falamos do preço da gasolina e poderia falar muito sobre o preço da gasolina e sobre porque é que ele está tão alto. E, infelizmente, acho que hoje em dia... Já sabemos que são os impostos, a culpa não é vossa, é dos impostos, a gente já sabe. Mas vamos ao ponto, vamos ao ponto. A culpa é dos impostos e do senhor Putin. Vamos ao ponto. Que é fácil perceber isso. Olha, mas pegando naquilo que todos os meus antecessores disseram, e acho que este tema é muito interessante, e a dar só um passo atrás, nós estamos a falar de cidades inteligentes, mas falar de cidades. E esse é um tema que nós estamos a trabalhar, porque, e às vezes, não sei se as pessoas têm noção disto, não é? Já disseram que em 2050 cerca de 70% da população mundial vai estar em zonas urbanas, portanto em cidades, e basicamente as cidades são feitas de aço, cimento e vidro. São estes os grandes constituintes das cidades e os materiais que precisamos para as fazer. E fazer estes três materiais tem uma pegada ecológica gigantesca, ou seja, as emissões que são produzidas para fazer o aço, o vidro e o cimento são hoje em dia muito significativas, cerca de 20% das emissões todas que a humanidade tem, e são setores que são difíceis de descarbonizar. É uma área em que a Galp está a trabalhar precisamente por causa disso, porque é muito difícil hoje em dia conseguir fazer aço verde, ou cimento verde, ou vidro verde. São precisas altas temperaturas para fazer estes materiais e hoje em dia só se consegue fazer isto com carvão ou com gás natural. No futuro poderemos vir a fazer isto com hidrogênio, provavelmente, mas este é um tema muito importante e como estamos a falar de transição energética, falámos das alterações climáticas, era algo que eu gostava de deixar e também para que as pessoas possam entender, é um dos grandes desafios que nós vamos ter. É o grande desafio da nossa geração, acho que é este, é o combate às alterações climáticas e a transição energética para um mundo com energia sustentável e limpa, mas não é só energia. Para produzir todos os materiais que nós precisamos para fazer as cidades, e já não vou falar depois também da parte alimentar e todas as outras coisas dos transportes, mas para fazer estas três constituintes das cidades, hoje em dia há imensas emissões que só com inovação e só com tecnologia nova, muito provavelmente, que ainda não existe, é que vamos conseguir descarbonizar. E, portanto, esse é um grande desafio. As cidades, além de terem que ser inteligentes, vão ter que ser verdes. E vamos ter que as fazer com materiais que não emitam carbono. Muito obrigado, Manuel. Já voltaremos à conversa. Pedro, mais uma vez, bem-vindo. Resumidamente, o que é uma cidade inteligente? Já tivemos aqui muitos aportes, incluindo este bem bom do Manuel. Faz favor. Sim. Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer ao CDI o convite. Sinto-me aqui com muito gosto a participar deste evento. Uma pequena justificação. Andando a fazer entre Valongo e Hermesinde e passando-se um evento do Green Fest lá em Hermesinde, eu vim de boleia com o Sr. Presidente da Câmara, mas que é uma pessoa tão popular, que vai parando e para cumprimentar os munícipes e, portanto, fizemos algumas paragens, mas cumprimento os membros aqui do painel e o Sr. Moderador, muito obrigado. Ora bem, tenho pena de não ter, portanto, apanhei as duas últimas intervenções, não apanhei as duas primeiras intervenções e possivelmente a introdução, o enquadramento, mas a questão que coloca, desde logo, remete para a questão de cidades inteligentes, muito bem, smart cities, exigem, creio eu, smart citizens e happy citizens. E, portanto, se pensarmos que a smart city é para ser vivida por pessoas, então que essas pessoas sejam cidadãs ativas,
e que as comunidades contribuam, e há N ferramentas, e hoje em dia conhecemos os orçamentos participativos e outras formas das comunidades participarem e mostrar bem o que é que também querem para a sua cidade e para se sentirem mais equilibradas, mais harmonia. E nós falamos aqui, sem querer interromper, falamos aqui, creio que foi a Ana Jantarada, de um processo de cocriação. Sim, certo. É isso que está a referir, imagino. Refiro exatamente o envolvimento das comunidades. Isso. E tem-se visto N exemplos em cidades, não é? Portanto, em que há coisas que transformam completamente uma rua, um bairro, uma zona, só pelo facto de envolver a comunidade respectiva, e há N exemplos, sei lá, super interessantes, muito mais do que estar a reforçar policiamento ou limpeza. Se fizer, imagina, um concurso numa cidade, e pode ser num bairro, numa artéria, agora houve os Santos Populares, e puxa pelo brio e pelo orgulho de cada bairro, mas se fizermos um concurso da rua mais limpa, ou a rua com mais flores, tenho a certeza que são os próprios munícipes, cidadãos, que vão assegurar que quem sujar, quem atirar ali uma beata para o chão é penalizado, e não é preciso vir o polícia ou vir o outro serviço autoritário, porque são os próprios moradores a tomar conta disso. Mas o que é que eu gostava de dizer? Eu sou um bocadinho desalinhado, só no sentido em que eu sou Lisboa até Alfacinha, nasci em Lisboa, cresci, também vivi no estrangeiro, mas sou de Lisboa, e mudei há 5 anos para viver no rural. Eu estou a 8 km de Ponte de Lima, no meio rural, e, portanto, eu fiz o caminho inverso aos 2/3 de pessoas que, em 2050, viverão nas cidades. E, portanto, eu saí da grande cidade e, portanto, acaba por ser, e eu tenho uma paixão e um fascínio pela natureza, e aqui o que o Manel agora referia anteriormente, e estou inteiramente de acordo, o desafio e o esforço da descarbonização, os tais materiais da floresta de cimento, de aço e de vidro, que são as cidades. Portanto, como é que se então, eu acho que esse é o grande desafio, como é que se humanizam as cidades? Como é que podemos ter smart cities, green cities, também no sentido não só do verde, green, captação de CO2, libertação de oxigênio, porque há paradoxos brutais. E eu chamo a atenção para isso porque, por exemplo, a Avenida da Liberdade, em Lisboa, em Portugal, porventura, deve ser a artéria mais cara por metro quadrado de Portugal. Ora bem, significa que as pessoas pagam mais, mas também é das artérias onde se respira pior, porque faz ali uma cova e há alturas em que, e por isso houve há uns anos a restrição de tráfego de automóveis com matrículas mais antigas, enfim, porque são mais poluentes, e então significa, então nós pagamos mais para respirar pior, e aqui levanta-se então a questão que é do capital natural e dos serviços prestados pelos ecossistemas. Por exemplo, e termino já esta primeira intervenção, que é telhados verdes. Telhados verdes. Já vi estudos vários, não é 100% dos telhados serem verdes, mas é pensar que se tivesse 10% de telhados verdes numa cidade, Lisboa, Porto, outra, Valongo, embora Valongo tenha aqui todas as serras à volta e há aqui muito oxigênio, mas o telhado verde tem a vantagem de várias vantagens, desde logo da eficiência energética, no verão e no inverno, na retenção de água. Por exemplo, Lisboa, cidade das 7 colinas, quando chove, e chove intensamente, e com as alterações climáticas, vamos ter cada vez fenómenos extremos maiores, portanto, de vez em quando cai uma chuvada e nós sabemos como é que fica. Essa e outras cidades ficam com imensos pontos completamente alagados, e, portanto, havia milhões de litros que eram retidos nessas bacias, nesses telhados verdes, por exemplo, e teríamos ainda a questão da captação do CO2 e libertação de oxigênio. E, portanto, há aqui soluções. Também se fala de que mudar o asfalto de preto para branco, de preto para branco... Pode ajudar, também já ouvi isso. Vamos falar delas durante a conversa também, porque, se bem percebi de todas as vossas primeiras excelentes intervenções, é quase impossível separar aquilo
que é uma cidade sustentável, um país sustentável, um mundo sustentável, da capacidade de inovarmos socialmente, não é? Eu gostava que pudessem falar um bocadinho sobre isso, dando exemplos concretos, sempre possível, do que é que as vossas instituições, por exemplo, estão a fazer para alavancar esta questão da inovação social, ou do empreendedorismo social, ou da economia social, como queiramos chamar. Elas não são coisas muito distantes. Ana? Obrigada. Eu acho que, antes de fazer um bocadinho de propaganda... Se quiserem comentar o que os outros parceiros disseram, estejam à vontade, é isso mesmo. Eu antes então de entrar na propaganda do que é que nós fazemos, eu gostava de... Não. Só tem que ser coisas práticas, Eu senão... gostava de voltar aqui ao que a Luísa disse sobre os 17 Objetivos das Nações Unidas. Eu acho que não pode existir uma cidade inteligente se não existirem então as pessoas felizes e as pessoas a contribuírem para a cocriação dessas cidades. E eu vejo que a inovação social é definitivamente uma alavanca para isso e que nós podemos olhar para este caminho como em que a meta são os 17 Objetivos, apesar de ambiciosos. Se olhamos para isso dessa forma, nós conseguimos perceber que o verde é fantástico, é importante, está em voga, porque é fácil de quantificar, não é? Mas depois a parte social está a ficar um bocadinho aquém das expectativas. E eu acho que a inovação social tem um papel fundamental aqui, porque nos vai permitir, por exemplo, através do programa Catalyst 2030, que junta empreendedores sociais a co-criar de forma a atingir estes 17 objetivos até 2030, permite-nos, de certa forma, garantir que, sim, nós criamos cidades mais verdes, mas não nos esquecemos que pessoas mais pobres não vão ser capazes de usufruir dessas cidades mais verdes, porque, tal como o Pedro disse, ficam mais caras as zonas que são mais verdes. E então, um exemplo do que aconteceu na Finlândia é que criaram uma parte da cidade fantástica do ponto de vista de eficiência energética, do ponto de vista de qualidade do ar, do ponto de vista de consumo de água e de resíduos, mas depois a população que morava naquela zona teve que sair porque deixou de poder pagar aquelas casas. E nós em Lisboa vemos um bocadinho disso a acontecer também. As zonas mais verdes e com melhor qualidade de vida, a população em geral tem que sair e passar para os subúrbios porque não pode morar ali. Por isso, há aqui sempre é preciso ter muito cuidado com isto. Relativamente ao que é que o BNP Paribas está a fazer, bullet points. Então, eu realço aqui e vou deixar aplicações em concretas para mais um bocadinho mais à frente, mas eu realçava aqui duas coisas que vão ser catalisadores deste caminho, que é o nosso compromisso de caminho estratégico de 2022 a 2025, que nos obriga a focar não só no crescimento, na profitability, não é? Mas também na parte tecnológica e sustentável. E nós aqui temos o compromisso de investir 200 mil milhões de euros em apoiar os nossos clientes corporativos, por exemplo, no setor do cimento, no setor energético ou no setor dos transportes, que são altamente emissores, nesta transição. E, finalmente, também o nosso compromisso com 350 mil milhões de euros até 2025 em empréstimos e obrigações que tenham o cariz quer verde, quer social. Porque até então nós éramos pioneiros na parte ambiental e agora queremos fazer este shift para não nos esquecermos das pessoas, o que foi um wake-up call depois desta pandemia e desta guerra. Muito obrigado, Ana. Luísa. Bom, nós não temos estes montantes. Mas podem recorrer, estejam à vontade. Exatamente. Creio que a Ana fará o link rapidamente. Se calhar a nossa sustentabilidade económica e financeira leva-nos a ser mais prudentes, mas obrigada, Ana. Nós, quando falamos de sustentabilidade, eu vou deixar esta parte. Eu não disse que o Pedro ia responder bem o que era uma cidade inteligente. A parte ambiental eu vou deixar mais para quem sabe mais disso. Claro. Até porque o Pedro é assim uma referência para mim no que diz respeito a esta questão. Mas vou voltar à questão da sustentabilidade social e a um objetivo que me é muito caro. Já sabem, já está toda a gente à espera, que é o ODS 5, que é a igualdade de género. E as cidades são pensadas por homens, a tecnologia é pensada por homens, e o espaço público não está pensado para esta questão da igualdade de género, e não só da igualdade de género, da diversidade. Portanto, o que a Luísa está a dizer, desculpe interromper, é que a sustentabilidade e a inovação social
é masculina nesta Não, masculina no sentido de tem sido pensado eu estou a dizer que as cidades e a tecnologia foram pensadas e têm na sua origem, porque só 22% de mulheres trabalham na tecnologia, logo temos 78% de homens a trabalhar. Os algoritmos são pensados por homens brancos, normalmente. Portanto, os algoritmos isso retira poder às soluções, é isso que quer dizer? Retira poder e faz com que as cidades, o espaço das cidades, não seja pensado para o dia-a-dia da diversidade, para o dia-a-dia da mulher. É pensado para o dia-a-dia do homem e do homem que vai trabalhar, o homem branco e heterossexual. Normalmente tudo é pensado assim. Os meus colegas, certamente a seguir... Essa questão é muito interessante. Deixa-me só alargá-la um bocadinho Okay. em 10 segundos. Quando diz género, está a falar das questões binárias, não é? Homem e mulher. Não. Também Estou não? mesmo a falar de género, porque Ok. se eu quisesse falava de sexo. Ok. Que é aquilo com que Portanto, nós está a falar de nascemos em identidade termos de género, biológicos. não é? Estou a falar de género, Ok. que é uma construção social, como Sim, nós sabemos. isso. A Butler conduz isso. Exato. É uma pessoa que... Pronto, muito Não, bem, não. Paulo. E gostava de trazer isto para aqui porque É muito interessante porque é um objetivo de desenvolvimento sustentável. A União Europeia publicou ontem uma resolução do Parlamento e que diz claramente que só se vai fazer uma transição digital e uma transição climática se a questão de género for transversalizada em todas as medidas da União Europeia e de todos os Estados-membros, a questão da igualdade de género. É uma questão que a União Europeia está muito preocupada e que nós esperemos. Em Portugal também temos feito este percurso, também estamos. O Wincode 2030 tem 5 eixos. Desses 5 eixos tem vários programas de atuação e todos eles têm a questão de género transversalizada, porque nós temos que ter consciência que nós só vamos atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável se tivermos esta questão. Isto só para... Eu não estou a inventar. O David Attenborough escreveu um livro há muito pouco tempo sobre a sustentabilidade no nosso planeta nos próximos anos e dizia que nós só vamos conseguir evitar o ponto de não retorno, que eu acho que ainda é possível. Não quer dizer que acho que vamos conseguir, mas acho que ainda é possível. Nós só vamos fazê-lo se empoderarmos as mulheres e as crianças e se lhes dermos educação. E por isso é tão importante Este as ponto é tão competências. engraçado. Ficávamos aqui 2 horas a falar sobre isto. Zé Pedro, nós temos 22 minutos de conversa, o tempo passa tão depressa. Portanto, pedia-vos assim, que acelerassem... Ok. Nós entendemos a sustentabilidade, de facto, como um valor, um ativo social e económico, não como um custo para as comunidades. E o objetivo tem sido, precisamente, desenvolver ferramentas e instrumentos que permitam às cidades encarar problemas que tenham um peso humano significativo. Na Europa, antes do Covid, morriam prematuramente de doenças respiratórias, em virtude da poluição, cerca de 400 mil pessoas na Europa. E isto tem que ver precisamente com o facto das comunidades terem um conjunto de distorções significativas sobre a forma como proporcionam às pessoas ferramentas para viverem em comunidade e gerirem o seu cotidiano. No CEIA procuramos, e temos trabalhado em plataformas que procuram precisamente dar aos cidadãos ferramentas que valorizem os comportamentos positivos. Ao contrário... Desculpe interromper, mas essas ferramentas, desculpem insistir nesta questão da cocriação, mas que eu acho absolutamente relevante. Há algum exercício deste tipo na construção dos vossos modelos, planos, etc.? Isto é, sei lá, há focus group, por exemplo, que chamem as pessoas para... o que é que você acha desta ferramenta para melhorar a sua vida? Ou não? Ou é uma coisa que se passa lá dentro entre homens? Não resulta. Quantas mulheres é que tem? Algumas. Eu diria No design. Mas não via... Mas este exercício não valoriza... Ou não é execuível? É indispensável neste momento. Desde as bicicletas que foram desenhadas e testadas nas favelas do Rio de Janeiro,
onde faz falta que se perceba também a forma como elas ajudam a resolver problemas concretos destinados às comunidades mais desfavorecidas, até ao desenho dos produtos que permitem interagir com a comunidade. Isto liga-nos às pequenas e médias empresas, com quem também trabalhamos os laboratórios para a descarbonização, parcerias, sobretudo com pequenas e médias empresas que são também aquelas que não correspondem no tecido na nossa economia a mais de 90% da realidade, mas depois com o mundo académico, com os operadores de transporte público, com as entidades que acabam por partilhar responsabilidades na cidade. Não é possível desenvolver-se tecnologia de costas voltadas hoje para quem a usa, e é por isso que temos os programas com as novas gerações de estudantes do ensino secundário e do ensino superior, que são aqueles que estão hoje com 12 anos, mas que são aqueles que daqui a 10 anos vão estar a implementar e a viver as novas soluções. Os ciclos de implementação tecnológica, estamos a vivê-los com a noção de que ou integramos este conhecimento, esta relação desde já então fica com as uma novas coisa gerações, estratosférica. ou estamos a produzir algo desligado com a realidade. E é por isso que aquilo que Para fizemos, terminar, só para responder de forma muito concreta à questão, porque eu acho que é de facto importante, a Comissão Europeia reconheceu a plataforma que temos vindo a desenvolver para melhorar a qualidade de vida nas cidades, precisamente pegando no princípio que o Pedro há pouco referiu, que é o facto de nós termos na nossa sociedade mecanismos que penalizam quem emite CO2, as empresas e outras entidades poluidoras que emitem e pagam por isso. Nós desenvolvemos uma ferramenta que valoriza todos aqueles cidadãos que escolhem não emitir CO2 nas suas deslocações diárias, que correspondem, na área da mobilidade, a cerca de 51% das emissões de CO2. E desenvolvemos tecnologia, uma moeda que permite, uma moeda e uma tecnologia que permite monitorizar em tempo real as emissões evitadas de CO2 pelas boas opções de mobilidade, dar-lhes um valor com base no valor de CO2 no mercado internacional e permitir, com base na tecnologia segura, que esse valor seja guardado, que seja reconhecido pelas comunidades e que possa ser trocado por bens e serviços verdes, bens e serviços com baixa pegada carbónica, mas que permita criar na comunidade um ecossistema de valor baseado no reconhecimento de boas práticas ambientais que podem começar na mobilidade, mas que podem ir a outras dimensões da vida social, que algumas já foram aqui referidas, que dizem respeito à forma como construímos as nossas casas, como trabalhamos os nossos espaços verdes, como respeitamos as dimensões inclusivas no plano de género, no plano social, as questões da pobreza, da inclusão, a todos os níveis. Há valor que pode ser incorporado com, enfim, origem em cada uma das nossas escolhas individuais, mas que quando é agregado na comunidade ganha um valor e um retorno extraordinário do ponto de vista ambiental e económico. E é essa ferramenta que estamos a desenvolver e que está a ser aplicada no Brasil, por exemplo, com milhares, em cidades pequenas, mas com uma adesão extraordinária de milhares de pessoas que percebem a importância das suas opções para a transformação da comunidade. Muito bem, este é um exemplo prático maravilhoso. Manel, quer-nos dar exemplos de como é que a Galp está a trabalhar este processo de inovação social, empreendedorismo social, economia social, enfim, nunca sei como é que lhe chamar, mas aqui ficamos pela inovação social. Sim, vou-lhe dar alguns exemplos. Gostava só de fazer uma nota prévia antes. Força. Tem a ver com tudo o que nós dissemos aqui e que é, mais do que iniciativas, acaba por ser um dos eixos estratégicos da Galp neste momento e concretamente desta área da inovação. A parte da inovação social para nós está completamente ligada a uma transição energética justa. Ou seja, se nós vamos fazer a transição energética, ela vai ter que ser justa, porque neste momento, quase como em tudo na vida, não é? As pessoas que têm mais dinheiro é tudo mais fácil. E não vamos poder deixar ficar ninguém para trás, senão vai acontecer aquilo que o Pedro estava a falar, caricaturando o contrário, mas vai acontecer no futuro, vai acontecer isso, ou seja, as pessoas mais ricas vão viver em zonas mais limpas, verdes, e vamos começar a ter outras zonas que continuam a depender, que não fizeram a transição energética e onde pessoas com menos recursos vão viver com pior mobilidade, com pior qualidade de vida por causa disso. Portanto, em termos de inovação social, para nós é muito claro que esta inovação social tem que promover uma transição energética justa e concretamente, outra questão que também para nós é importante, que é o combate à pobreza energética.
Ou seja, neste momento, e Portugal tem vivido isso, e podemos vir a viver isso de forma ainda com efeitos mais perniciosos. A energia está a ficar mais cara, não só por causa da guerra da Ucrânia, mas também de uma forma estrutural, porque o fazermos a transição energética torna a energia mais cara, pelo menos nas próximas 2 décadas, como um todo. Depois, obviamente que não, ou pelo menos é isso que as projeções dizem, mas à medida que a energia é mais cara, obviamente quem sofre será quem tem menos capacidade de se adaptar. Portanto, esta parte do combate à transição, do combate à pobreza energética, para nós é muito importante. O que nós estamos a fazer em termos concretos, e estamos a participar em vários programas que tocam um bocadinho também quase tudo o que foi dito aqui, como a Luísa estava a dizer. Estamos muito envolvidos com a Girl Move em Moçambique, em que promovemos também a igualdade de género, em que ajudamos jovens moçambicanas a integrarem-se mais no mundo e no mercado de trabalho, e precisamente nesta área da transição energética criamos com elas o Changemaker Lab, e em que jovens moçambicanas estão a procurar soluções de transição energética em África e soluções com energia renovável para aldeias. Este é um exemplo para aldeias mais remotas, em que a energia já será toda de cariz renovável e, portanto, quase numa brincadeira outro dia dizíamos, vão passar do século XIX para o século XXI sem passar pelo século XX e, portanto, sem ter toda esta dependência de energia fóssil que nós temos hoje em dia e que é aquilo em que a base em que a nossa civilização está construída. Trabalhamos também participamos em alguns aceleradores. Posso dar o exemplo do Triggers, com a Casa de Impacto, em que tentamos acelerar startups sociais, com preocupações sociais e com ideias e a trabalharem nesta área da inovação social, onde além de darmos prémios e fazermos mentoria, tentamos ter programas também específicos para isso. Portanto, eu diria que para nós a inovação tem esta componente da inovação social, sem dúvida, e é muito importante, no nosso caso, muito inclinada para o tema do combate à pobreza energética e de promover uma transição energética justa. Muito obrigado, Pedro. Manuel, desculpe. Pedro, é a seguir. Força. Então, o primeiro comentário, desigualdade de género. Podia pegar em noutros temas, mas agarro no da Luísa. Eu sei o que isso é desigualdade de género porque tenho 2 netas, 2 filhas e uma mulher. E, portanto, eu vivo rodeado e, portanto, estou em minoria, francamente. Brincadeiras à parte, de corroborar, de facto, o que a Luísa disse, porque, por exemplo, na área do clima, na última COP, a maior parte dos negociadores eram homens. Aliás, a primeira comitiva em Glasgow que foi constituída, acho que não havia nenhuma mulher. Acho que foi assim um absurdo, ainda estava-se cá nos bastidores, mas a primeira lista era uma lista de homens. E se formos agora, nesta questão, infelizmente, da guerra que presenciamos e que participamos quase diariamente, os negociadores, e nós quando vemos as equipes de negociação, portanto, são homens. Portanto, o que se diria que se tivéssemos mais mulheres a negociar o clima e as alterações climáticas e a transição energética, e se tivéssemos mais mulheres a negociar a paz, seguramente que seríamos menos guerreiros. Enfim, portanto, é um comentário geral, genérico. Agora, em relação a questões que eu vejo, por exemplo, e no seio do Greenfest, de muitos parceiros e muitos contributos e muitos valor acrescentado relacionados a este tema da inovação social. Eu gosto mais de falar da inovação em geral porque nós temos um bocadinho de tendência também, como na economia, não é? Parece que há uma economia verde, há uma economia azul, há uma economia circular, há uma economia regenerativa, há uma economia inclusiva, portanto, economia, eu sou economista, economia eu acho que há uma e que nos convoca e apela para o seguinte, é porque nós transformamos, e a propósito depois das cidades, nós transformamos numa sociedade de desperdício. Nós desperdiçamos 1/3 da água e nas cidades, em particular, e nas cidades portuguesas, este é o número, 1/3 da água. Sei que, por exemplo, Valongo tem
perdas significativamente menores e, portanto, sei que é um grande exemplo e sei que um dos objetivos é chegar a single digit e tal como no golfe esse handicap baixo significa que se joga bem e, portanto, perdemos 1/3 da água potável e nas cidades, portanto, é onde o maior consumo, não é? Se passa, perdemos 1/3 dos alimentos, perdemos muita da ineficiência, neste caso, constata-se a ineficiência energética dos edifícios e da nossa forma de construir, sobretudo nas últimas décadas, e, portanto, diria que desperdiça-se, diria, energia de cidadania, de convocar os cidadãos aos cidadãos serem convocados. Então, deixo só aqui uma nota. Por um lado, temos aqui uma grande oportunidade, em todo lado, e nas cidades em particular, de diminuir o desperdício e de conceber, desde a prancha do desenho, uma economia mais circular, que crie muito menos desperdício, ou, no limite, como a natureza nos ensina, como dizia o Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, zero waste, e dizer também, por exemplo, é que Ponte de Lima, eu vivo a 8 km de Ponte de Lima, nos últimos dados que li, produz, em média, um cidadão em Ponte de Lima, produz metade do lixo de um cidadão em Lisboa. Volto a dizer, sou lisboeta. Portanto, o que é que se pode dizer? Lisboa é uma cidade mais desenvolvida? Portanto, se houvesse esta relação, as cidades mais desenvolvidas, as cidades mais desenvolvidas faziam mais lixo, portanto, isto obriga-nos a pensar. É mais claro. A questão de obriga a pensar é como é que nós nos podemos, e como economista, transformamos o desperdício, que em tudo o que tocamos desperdiçamos, na sociedade de consumo, como é que passamos isto para uma utilização dos recursos, e as cidades são, de facto, onde se passa tudo isto, onde há mais consumo, onde há mais pessoas, onde há mais mobilidade, onde há tudo mais, não é? Muito bem, muito obrigado. Nós temos 8 minutos de conversa, portanto há mais ou menos 1 minuto e meio, não chega a 1 minuto e meio para cada um, mais coisa, menos coisa. Uma coisa que eu esqueci de dizer, desculpa, eu estou a ser perfeitamente anarquista, peço desculpa. Não, a horta comunitária, como exemplo de inovação social, sim, é verdade. O que as hortas comunitárias fazem, pessoas que no prédio não se falam, e quanto muito é bom dia, boa tarde, na horta convivem é um bom exemplo. E combate muito até o problema da saúde mental. Mas, muito bem. Não tem importância. Como diz o outro, isto anda tudo ligado, não é? Quer dizer, e portanto, empreendedorismo, inovação social, emergência climática, qual é o link que temos que estabelecer? Eu detesto esta expressão da mudança de mentalidades e mudança de hábitos e tal, mas se calhar é mesmo este back to basics que temos que regressar para que nos consciencializemos, não é? Do que é tão óbvio há pouco alguém falava do ponto de não retorno, acho que era a Luísa, não é? Estamos ou não no ponto de não retorno, o que é que temos que fazer para, inovando, enfim, indo pelo lado do empreendedorismo social, possamos cada um de nós e as vossas empresas, as vossas instituições, contribuir para que esta questão da emergência climática seja pelo menos atenuada, não é? 1 minuto. Está ali o contador. A culpa não é minha. Eu quando pensei nesta questão, e fiquei muito feliz que a Luísa trouxesse o tema da igualdade de género antes, porque assim facilitou-me esta entrada, e isto é um tema que para mim é muito... fala-me ao coração, não é? É uma das minhas lutas. Eu acho que uma das mudanças passa por aqui. Eu concordo com a Luísa numa visão um bocadinho pessimista de que será que vamos conseguir? Eu tenho algumas dúvidas também. O que me alegra e o que me deixa otimista são duas coisas. Primeiro, há uma clara mudança de mentalidades de gerações. Se olharmos para os millennials ou para os adultos na geração Z, eles são a massa crítica neste momento, e são a massa crítica quer no ativismo, quer na inovação social e ambiental, ou seja, são eles que estão a desenvolver esta inovação, quer também nas ações de voluntariado, ou seja, eu tenho imensa esperança de que a nova geração já vai estar muito mais focada nisto e vai lutar por isso. Outra coisa que me alegra bastante, e olhando muito para o BNP, é que todas as equipas de transição, sustentabilidade ou de impacto social são lideradas por mulheres. E isto, primeiro, é uma grande abertura da banca, que é um mundo liderado por homens, de ouvir outras visões e outras perspectivas, e estamos a fazer uma evolução fantástica por causa disso.
de sermos mais eficientes, porque eu acredito piamente que as mulheres, e aqui se calhar um bocadinho biased, mães são bastante mais eficientes do que alguns homens, e por isso eu tenho Pronto, já acabou o seu tempo. a esperança, eu tenho a esperança de que vamos um bocadinho atrasados, mas Lá chegaremos. chegaremos. Muito obrigado. Minuto 5, 1 minuto. Eu disse que não vamos chegar lá, mas eu sou muito otimista. Segundo os cientistas, ainda não chegámos ao ponto de não retorno, portanto ainda é possível fazer alguma coisa. Também concordo com a Ana, com o Pedro, que se tivermos mais mulheres decisoras, os números dizem, eu não estou a inventar nada, os números dizem que empresas lideradas por mulheres têm 6% de mais lucros do que empresas lideradas por homens. E, quando se fala em lucros, fala-se não só lucros em termos financeiros, mas também a responsabilidade social. Nós, no ponto PT, dizendo, também falando aqui um bocadinho da questão dos edifícios, temos um novo edifício que teve preocupações muito grandes em termos ambientais. Nós quisemos ter um edifício verde, não é pintado de verde, é branco, mas o edifício verde. Temos muitas preocupações internamente. Eu sei, temos muitas preocupações internamente de garantir mudanças de hábitos da própria equipa. Por último, temos com a CDI Portugal um prémio que é o prémio Jovem Aluna.pt, já há muitos anos. Todos os anos premiamos uma app for good que seja feita por uma aluna, e isto tem feito com o despertar desta questão. Os números dizem, nós se tivéssemos mais mulheres na decisão, teríamos um mundo mais sustentável. Por outro lado, aquilo que me deixa nada reservada não tem a ver com o facto, eu acredito como a Ana, que as novas gerações são o ponto que vai fazer com que o ponto de não retorno possa cada vez estar mais longe. Agora estou pessimista com a questão da guerra. Muito bem, estamos todos, Luísa. Zé Pedro, 1 minuto. Peço desculpa, mas os homens aqui é mesmo 1 minuto. Não sei. É justo. No CEIA procuramos evitar a expressão Smart Cities e procuramos centrar um termo que cunhamos, que é Smart and Sustainable Living, que diz respeito precisamente à forma como as cidades e os cidadãos têm de convergir num objetivo que é comum. E nós vamos levar entre julho e agosto talvez 2 a 3 dezenas de estudantes de ensino secundário, ensino superior, engenheiros, arquitetos à cidade. Isto é um exemplo do que fazemos, mas respondendo ao desafio do Paulo, para no terreno desafiá-los a desenhar biodispositivos para acelerar o sequestro de carbono dentro das cidades. O problema do carbono, o problema da poluição, é um problema real e cotidiano das cidades. E vamos, com este exemplo, que é prático e gostávamos que fosse até mais frequente, continuar uma caminhada que para nós é imprescindível que seja feita com as novas gerações, que seja feita com os poderes públicos no sentido de planear as cidades de uma forma diferente, mas também no sentido do que diz respeito à academia e à comunidade científica e tecnológica, da criação de soluções que permitam colocar nas mãos dos cidadãos ferramentas que acelerem esta transformação. E essa é essencialmente a nossa preocupação. Muito bem. Ai, espetáculo, 1 minuto. Manel. 1 minuto também. Para deixar uma nota também de otimismo, eu acho que os desafios que temos pela frente, o grande desafio da nossa geração é este, a transição energética, o combate às alterações climáticas, a não atingir o ponto de não retorno. Também acho que ainda não estamos lá. E com sorte, bom, não sei se com sorte, as novas gerações efetivamente que aí vêm vão ser elas a mudar isto, porque nós dificilmente já iremos mudar. E essa mudança cultural ou melhor, tudo é cultura, a mudança tem que ser cultural e há muitos hábitos que nós temos que provavelmente não conseguimos mudar conscientemente, só se mudam ou só as novas gerações que aí vêm vão mudar. Mas basicamente é isso. Também acho que também estou otimista e espero que a gente chegue lá. Acho que vamos chegar. A humanidade faz tudo o que consegue. Acho claro, que sim. vamos a isso. Faz tudo o que sonha. Era isso que eu queria dizer. Ok, muito obrigado. Cidades quilómetro zero. Tem 33 segundos.
Cidades quilómetro zero, de facto, nós até temos uma configuração das cidades e passa pelo planeamento em que vivemos em bairros nas cidades onde, se os bairros tiverem muitos dos serviços, teremos uma mobilidade muito menor. Nos Estados Unidos, para ir comprar um jornal ou beber café, na maior parte das cidades, tem que se ir de carro até longe. Nós até temos, historicamente, essa direção. Acho que é cavalgarmos nisso e termos um planeamento que leve a cidades quilómetro zero, em que as coisas se passem muito circunscritas. Muito bem. Muito obrigado. E que espanto, 000, espetáculo. Muito obrigado aos 5. Ana, Luísa, José Pedro, Pedro e Manel, foi um gosto muito grande. Da minha parte, pessoalmente, espero que as pessoas tenham desfrutado tanto como eu, aqui e lá em casa. Enfim, este tema é inesgotável. Eu atrevo-me, João, a propor que na próxima edição esta questão do género possa estar presente no vosso alinhamento, não, mas de uma forma bastante mais visível, que eu acho super importante, e já falaremos um bocadinho sobre isso. João, em nome do Jornal Notícias, outra vez, muito obrigado também à Câmara de Valongo, foi um gosto muito grande. Para o ano, em vez de estar cá eu a testar uma mulher, lá do Jornal Notícias. Muito obrigado a todos, bom dia.